Bom dia! No vídeo de hoje eu irei explicar para vocês o que é um relato de experiência, tá? Temos dois tipos de relato: relato de viagem, que é quando nós viajamos e fazemos um relatório de todo o nosso percurso da viagem, do momento que a gente sai até quando chega lá e todas as visitas que fazemos em cada local que há disponível para nós lá visitar. Então, mas hoje eu só irei focar apenas no relato de experiência. Gente, relato é um texto em que vai ser apresentado para explanar, explicar aquilo que se observa em relação a alguma coisa ou a alguém. Então, tudo que eu estiver observando, tudo que você estiver observando ao seu redor, você pode fazer esse relato de uma forma bem detalhada. Então, é para isso que serve relato. Relato vem de relatar. Relatar é você comentar sobre alguma coisa ou alguém. Então, o relato ele tem como característica a descrição pessoal, que deve ser a mais fiel possível aos fatos e onde devem ser evitadas interpretações pessoais, tendenciosas ou não compatíveis com os fatos. Você só vai ter a responsabilidade apenas de argumentar, de falar, de descrever da forma como você viu, sem apresentar nenhuma interpretação do que você acha ou do que você entende. Não, você vai descrever o que você vê. Conceito: relato de experiência, gente, é um texto que serve para descrever precisamente uma dada experiência que possa contribuir de forma relevante para a sua área de atuação. Por exemplo, um curso novo ministrado sobre determinado assunto, um projeto profissional. Então, você está fazendo um curso diferente, um curso novo, você está executando um projeto profissional. Então, a partir desse curso que você está fazendo, desse projeto que você está desenvolvendo, você poderá fazer um relato apresentando as experiências que você está adquirindo por meio desse curso ou por meio desse projeto, ok? Só que essas apresentações devem ser descritas de uma forma bem detalhada e da forma como realmente está sendo apresentada ou vista, ok? Vamos conhecer agora, gente, as características do relato. Relato de experiência. Desculpa. Primeira característica. O relato ele narra um episódio marcante, apresentando os fatos em ordem cronológica, tá? Seguindo a ordem dos acontecimentos. Há nesse relato a indicação de tempo e lugar, o momento em que aconteceu, se foi de madrugada, se foi à tardezinha, à noite. Então, todos os acontecimentos, as partes descritas, devem apresentar esse tempo e o local onde também aconteceu. Há também uma descrição dos personagens e a descrição do lugar. Tá? Quando a gente fala em descrição, gente, é você escrever de uma forma mais profunda, mais detalhada. Há predomínio do tempo passado, ok? Porque você vai sempre dizer, passamos pelo parque, tá? Então, você não vai descrever na hora que você está passando. Isso é depois que tudo acontece, por isso que o tempo que predomina é o passado. Apresenta os elementos básicos da narrativa, sequência de atos, personagens, tempo e espaço.
tá? Tempo e espaço, personagem, tempo e espaço. Não é necessário, gente, a presença do clímax, que a gente já aprendeu que o clímax é aquela parte que vai nos surpreender, que vai nos trazer mais tensão, é aquela parte que vai nos deixar curiosos, tá? É a parte inesperada, é o clímax. No relato não precisa ter, não é necessário. Há também a presença de trechos descritivos e, eventualmente, de diálogos. A linguagem empregada é compatível com os interlocutores, sendo normalmente culta, tá? Quando a gente fala da linguagem culta, é a língua empregada de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, tá? Não é aquele tipo de linguagem que você costuma utilizar no dia a dia. Os verbos que são presentes no relato de experiência vem sempre no pretérito perfeito, porque você vai relatar o que já aconteceu. Verbos e pronomes em terceira pessoa. Se for um relato pessoal, é óbvio que este verbo vai estar empregado em primeira pessoa. Se for um relato pessoal, se você for relatar algo sobre a sua própria vida, sobre a sua própria experiência. Mas se você for descrever sobre a experiência de alguém, aí os verbos vão estar na terceira pessoa. Na terceira pessoa, ok? Narração não ficcional escrita ou oral sobre um acontecimento ou fato acontecido, feita geralmente usando-se o pretérito, marcações sequenciais cronológicas, começo, meio e fim de uma ação passada. Por isso que a gente chama cronológica, porque segue essa ordem, começo, meio e fim. Para se fazer um bom relato, você deve seguir os seguintes passos: título simples, narração de acontecimentos em sequência lógica e cronológica, ou seja, não faça idas e vindas no texto. Estabeleça um ponto de partida e um ponto de chegada, tá? Identifique as informações do texto de apoio que podem ser úteis na construção do texto e não as modifique. Ou seja, você tem que apresentar da forma como realmente aconteceu. A estas informações acrescente outras que você deve inventar a partir de seu conhecimento de mundo, mas sempre com verossimilhança. O que é isso? Sempre com informações que sejam verdadeiras. Oxe, mas nem é algo inventado, professora, assim, inventado, baseado no que você viu ou que pelo espaço você poderia ver ou vivenciar. Tem algo que traga verossimilhança, ok? O uso coerente, gente, de paragrafação. Quando eu falo de paragrafação, é o uso coerente de parágrafos, tá? A gente sabe que a cada finalização de um parágrafo finaliza uma ideia. Então, quando você for para outro parágrafo, você precisa concluir o que foi falado no parágrafo anterior. O comando estabelecerá se o relato deve ser pessoal, acontecimentos vivenciados, uso de primeira pessoa, ou noticioso, acontecimentos presenciados, uso de terceira pessoa. Isso eu falei anteriormente, tá? Se essa sequência lógica aí, essa questão também da coerência, ela deverá estar baseada no uso dos verbos e da pessoa. Se vai ser em primeira pessoa ou terceira pessoa, dependendo do personagem que vai atuar nesse relato. Orientações gerais, tá? Se você for produzir um relato, você vai explanar de forma clara o trabalho desenvolvido, utilizar no máximo 6 slides para essa apresentação. Apontar a questão com maior índice de erro na avaliação
da aprendizagem em processo, elaborar um plano de aula para fazer intervenção, aplicar o plano de intervenção e avaliar os novos saberes adquiridos pelo aluno. Isso aí, no caso, é se você for elaborar um relato para desenvolver com algum grupo, com alguma equipe. Então, deve seguir a partir dessas orientações. Agora vamos conhecer a diferença entre relato oral e relato escrito. Bom, o relato oral, ele é marcado por oralidades, interrupções na fala, gírias e entoação. Afinal, no relato oral, a conversa entre emissor e interlocutor pode ser interrompida a qualquer momento, tá? Porque ali vai estar sendo apresentado só oralmente. Já no relato escrito, gente, existe uma articulação mais organizada para demonstrar a sequência de fatos, uma vez que o texto escrito possibilita certo planejamento por parte do leitor. Então, no relato escrito não tem como interromper, porque você já descreveu seguindo uma sequência de fatos, tá? De acordo com o planejamento que foi elaborado. Então, vai ter que ser apresentado da forma como foi escrito. É diferente do oral, que você pode interromper. E aqui eu coloquei para vocês um exemplo de um relato de experiência. Vamos lá. Iniciei a aula com questionamentos sobre o que é figuras geométricas. Então, a gente já pode ver aqui que quem está escrevendo esse relato é uma professora de matemática. O que são sólidos geométricos? Quais as diferenças entre figuras planas e sólidas geométricas? Em seguida, entreguei uma folha mimeografada com as figuras planas e os sólidos geométricos para que eles pintassem. Terminado a pintura, fomos realizar um passeio pela escola, a fim de identificá-los no meio social. Assim que retornamos para a sala de aula, pedi a eles que desenhassem alguns dos objetos que representassem as figuras geométricas. Para a próxima aula, foi pedido a eles que trouxessem as figuras planas e os sólidos geométricos que eles encontrassem em casa e fizemos a classificação dos objetos trazidos por eles. Após classificarmos os objetos, as crianças mesmas realizaram a montagem dos sólidos geométricos e a confecção do cartaz. Depois, realizamos 2 atividades para fixar melhor o conhecimento já adquirido. Então, aqui, gente, a professora de matemática, ela está descrevendo de forma detalhada como foi a aula dela sobre figuras geométricas. Então, ela começa aqui, olha, explicando como ela iniciou essa aula, o que foi que ela pediu, o que foi que ela fez, as atividades que foram apresentadas, o que os alunos teriam que providenciar para trazer na próxima aula, para poder trabalhar de uma forma mais aprofundada esse assunto, tá? E ela descreve aqui como foi que finalizou essa aula. Então, isso aqui é um relato de experiência. Qual foi a experiência que ela adquiriu apresentando essa aula? Agora, nós vamos para a nossa atividade, que se encontra, gente, no livro de produção textual, nas páginas 25 a 27. Ok? Façam com bastante atenção. Leiam os textos que estão sendo expostos no livro de gêneros, leitura e análise que vocês têm aí em mãos, tá? Façam cada questão com bastante atenção. Espero por vocês na nossa aula remota para a correção, tá? E também para debatermos sobre esses textos aí, que são apresentados no livro de vocês, ok? Desde já eu quero agradecer pela atenção de cada um, ok? Assistam
a videoaula. Eu estarei postando para vocês vídeos complementares para facilitar melhor a compreensão, ok? E a nossa atividade de produção textual só será realizada no livro mesmo. Não teremos atividade no caderno. Geralmente eu só passo no caderno as de português, ok? Então, estejam bastante atentos. Tenham um bom dia, bom exercício, bons estudos. Uma beijoca no nariz de pipoca. Tchau, tchau.